Nós estamos, então, desenhando ainda quais são as variáveis principais desse banco de dados. Vou falar mais para frente. E essa história que é um esforço mundial. A gente não vai ter exatamente os mesmos dados em todos os países, mas pelo menos a gente precisa ter uma base comum para conseguir comparar resultados de diferentes países, certo? Prosseguindo aqui o nosso banco de dados, hoje o que eu vou mostrar para vocês? Nós vamos pegar um banco de dados com 52 torres de edifícios residenciais, tá? Então é um exemplo contido no recorte de edifícios residenciais de 9 a 37 pavimentos de altura, que foram feitos de 2003 a 2007, ou seja, 15 anos, mais de 15 anos atrás, 15 anos pelo menos atrás, e de diferentes projetistas. Então, a gente tem uma visualização do que foram, em que esses edifícios foram construídos, ou seja, não é um banco de dados hipotético. Nós vamos mostrar para vocês, nas próximas aulas, alguns estudos hipotéticos, mais para a gente ver diferenças de diferentes tipologias de estrutura. Hoje, nós vamos ver o quê? Esses edifícios são 52 exemplos, tá? De torres. Alguns têm apartamento duplex lá em cima, outros não, diferentes construtoras. Vocês veem que a tipologia aqui é bastante comum, vocês estão vendo que é bastante variada, né? Aqui, essas 5 tipologias que eu estou mostrando aqui, mais outras aqui, são várias tipologias e vários projetistas nesse recorte de anos, 2003 a 2007. Depois eu vou mostrar rapidamente mais 30 obras, o que aconteceu com obras dos últimos 5 anos. Tá? Então isso vai mudar um pouco, nós vamos discutir de onde veio essas mudanças, tá ok? Bom, para fazer esse banco de dados, para mim, uma primeira questão importante é não tratar a obra como um todo, ou seja, um pacote onde eu tenho a torre do prédio, o embasamento, que seria essa parte inferior do prédio, nós estamos chamando de embasamento, nós temos depois os blocos de fundação e nós temos as fundações profundas, se existir, tá certo? E tem mais a contenção, que aqui não está descrito. Então, a gente precisa separar isto, porque são tipologias de estruturas diferentes. Então, qual é a nossa ideia? Se eu tenho uma obra com 2 torres no empreendimento, eu vou ter no banco de dados uma entidade que é uma torre, outra entidade que é a segunda torre, outra que é um embasamento, e no futuro, se a gente conseguir organizar as ideias, dados sobre os blocos de fundação ou sapatas. As estacas fica para um segundo momento. Por que fica para o segundo momento? Nós estamos centrando a construção desse banco de dados numa extração automática do modelo que nós usamos para projetar essas estruturas. Boa parte dos escritórios de projeto no Brasil usam o TQS, como no meu escritório a gente usa TQS, a gente tem uma familiaridade maior com o TQS e a gente tem essa proximidade. Foi negociado pelo Ibracon, pelo professor Vanderlei, com a TQS, com o Nelson Covas, deles produzirem um módulo para extrair automaticamente os dados. Isso não é tão fácil, tem problemas que nós vamos discutir no futuro, principalmente as lajes. E a ideia é que essa extração seja feita automaticamente pelo TQS, uma vez fechado o projeto, tá certo? E as estacas não estão aí, porque no modelo do TQS eu não coloco as estacas. Normalmente não se coloca. E o comprimento das estacas, quem define é o consultor de geotecnia, aqui em São Paulo, no Brasil e em diferentes lugares. Às vezes o próprio projetista de estrutura define as fundações, aqui não, a gente define as cargas na estrutura e um especialista em geotecnia faz o projeto do que tipo de fundação nós vamos fazer.
e nós fazemos o prédio da estaca para cima, ou seja, o bloco de coramento das estacas ou as sapatas dadas, a dimensão em planta dada pelo engenheiro de geotecnia. Então, por exemplo, neste exemplo aqui, nós vamos ter duas torres do banco de dados, torre A, torre B, o embasamento, e depois as fundações, se a gente conseguir, é um alvo secundário, mas seria bastante interessante a gente ter dados disso, tá? Então, essa é um primeiro approach que nós vamos, nesta análise dos 52 torres que eu vou mostrar para vocês, analisar só as torres, tá ok? No caso, este exemplo aqui não está contemplado, eu peguei um exemplo que a gente tinha em Revit, tinha a modelagem bonitinha para montar esse desenho. Bom, primeiro questão que é importante a gente ter uma régua e ter uma definição precisa é o que é área estruturada, tá certo? E, para comparar diferentes obras, é muito importante eu usar os indicadores. Isso aqui é um slide antigo, que eu já usei várias vezes. Quais são os indicadores que a gente tem de estruturas? Um primeiro indicador é o quê? A chamada espessura média. Eu pego o volume total de concreto e divido pela área. Que área é essa? Eu vou chamar essa área de área estruturada. Tá? Então, qual é a espessura média de um certo pavimento? É o volume de laje, viga, pilar e escada, tá? De todos os elementos em concreto, dividido pela área. Tá? Essa espessura média, hoje a gente fala em centímetros, é muito comum, mas nós vamos depois trabalhar sempre com metro cúbico por metro quadrado, ou seja, quantos metros cúbicos por cada metro quadrado. Tá? O segundo indicador mais frequente é o consumo de aço por metro cúbico de concreto. Então, eu falo, na minha obra tem 70 quilos por metro cúbico, não, 150 quilos por metro cúbico de aço. 150, todo mundo sabe que é alto. Quais são números que são razoáveis? Normalmente a gente tenta trabalhar com números abaixo de 100, 120 quilos por metro cúbico. E, em decorrência da armadura mínima, a gente chega no mínimo a consumos da ordem de 60 quilos, seria o mínimo minimum que eu teria numa estrutura, normalmente, considerando-se as armaduras mínimas. A gente costuma, às vezes, é mais fácil trabalhar com consumo de aço por metro quadrado, dividir o total de aço que eu gasto fazer um andar por metro quadrado. No caso das torres, nós vamos pensar um consumo médio da torre, pegando todo o concreto do embasamento para cima até o topo, com caixa d'água e tudo, e dividir pela essa área estruturada. Essa vai ser a espessura média e o aço vai ser o aço total dessa torre como um todo por metro cúbico. Tá? Eu vou mostrar para vocês que, como a gente está usando um programa que a gente já tem esses dados em separados, vai ser importante separar por laje, viga e pilar. Tá? Porque eu consigo olhar a coerência dos dados, consigo ver se tem dado que não está correto. Tá? Então, olhando por peça nos ajuda bastante. Isso nós vamos explorar mais nas próximas aulas. Bom, mas então, primeira coisa que nós temos que definir é o que é área estruturada. A gente tem, pegando aqui o chamado projeto legal. Esse projeto legal não é o mesmo, depende da cidade, depende da legislação municipal. Eu tenho uma área, vou chamar a área de prefeitura, é a área do projeto legal que a gente aprova aqui em São Paulo, e eu tenho uma estrutura. Então, aqui eu tenho um exemplo. Em cima eu tenho a planta de prefeitura, embaixo eu tenho a planta de estrutura. Qual é a área que a gente chama área de prefeitura, a área legal? É a área contida no perímetro, então vamos ter um conceito. Perímetro do meu tipo, do pedaço que eu estou analisando. No caso da prefeitura, eu desconto todo e qualquer buraco. Em verdinho, são buracos, mesmo buracos pequenos,
porque você tem o direito de construir um certo área versus área do terreno. Aquelas áreas, eu tenho um shaft, essa área é uma área não computável. Então, na prefeitura, se extrai todo e qualquer buraco. E no caso aqui, em São Paulo, tem uma distinção entre área de terraço, área que é aberta para o meio ambiente e área fechada. Por isso que tem as duas cores aqui apresentadas aqui no slide. Essas áreas são áreas de varanda, aqui é uma área de lavanderia, da área de serviço. Então, essas áreas entram uma subdivisão da área de prefeitura, que tem ponto diferente. Agora, do ponto de vista de estrutura, o que importa é onde eu tive que colocar o concreto. E se eu tenho vazios, não tem sentido eu contar aquilo como área estruturada. Só que, então, eu vou descontar vazios. Só que não tem sentido eu ficar descontando todo e qualquer vazio, um pequeno shaft. Então, tem uma proposta de critério. Esses critérios já estão no TQS, não sei se os outros programas que nós temos aqui, usando no Brasil, usam o mesmo critério. O Jorge Batroni, que é um vice-presidente do Sinduscom aqui de São Paulo, no mestrado dele, ele fez uma proposta que foi endossada pelo mercado, que é a área estruturada é a área contida no perímetro, menos furos de maiores que meio metro quadrado. Então, se eu tiver um furo menor que meio metro quadrado, não conta, tá? Às vezes a gente tem um andar que só tem uma viga assim de periferia, esses andares fica mais difícil o que é essa área estruturada, mas usando essa definição, dá para a gente fazer, tá ok? Então, esse é o caminho que nós vamos usar o conceito de área estruturada proposto aqui, a área contida no perímetro, menos furos maiores que meio metro quadrado, tá? Então, por exemplo, aqui nesse exemplo, a área estruturada é um pouquinho maior que a área de prefeitura, porque ela não descontou alguns vazios que a prefeitura descontou. Então, essa diferença deu pequena, 0,5%, 0,52% de diferença. Em alguns casos dá maior, tá? Mas a gente tem um mesmo paradigma. Se vocês olharem o que é essa área bruta, o que é... não existe uma definição única em todo mundo. Então, na verdade, isso vai ser uma das coisas que a gente tem que unificar a definição para a gente ter a mesma base, mesmo denominador, quando a gente vai definir consumo, emissão de CO2 por metro quadrado de quê? Metro quadrado de estrutura. Tá, okay? Então, essa é uma primeira discussão fundamental, é esse o conceito que nós vamos usar. Bom, aí, se eu pego esse banco de dados, pego a espessura média, no caso aqui está medida em centímetro por metro quadrado, o ideal seria metro cúbico por metro quadrado, mas aqui já estava esse slide assim, vamos manter. Eu tenho espessuras médias de 16 centímetros até 29 centímetros de espessura média, desses 50 metros. O que é que é bom? Se eu fizer a distribuição acumulada desses valores, desculpa, vamos primeiro olhar a de aço. A distribuição de aço por metro cúbico, eu tenho desde 70 quilos por metro cúbico até... eu preciso acostumar a mostrar com o mouse aqui. Desde 70 quilos por metro cúbico até 160 quilos por metro cúbico, certo? O que é o edifício bom? Esses dados aqui não me conduzem a nada. A espessura média, se colocarem os valores acumular para um pouquinho só, para organizar esses dados é fundamental um parâmetro que é quantos pavimentos tem. Por quê? Porque os meus pilares, se eu tenho um edifício mais alto, os pilares têm que crescer, esses pilares têm que sustentar os edifícios, as cargas desde lá de cima. Essas cargas têm que descer até a fundação. E que mais? Quanto mais alto é o edifício, pior, mais intenso é o efeito do vento. Tá certo? Então, eu tenho um aumento de consumo de concreto decorrente dos pilares, no mínimo. E quando a gente começa a olhar mais com uma lupa o projeto, eu preciso, quando eu tenho um edifício mais alto,
eu preciso, às vezes, ter mais vigas, porque eu preciso ter pórticos. Os pilares aumentam, porque eu preciso começar a usar pilares parede. A taxa de aço também cresce. Então, eu preciso usar uma variável que é o número de pavimentos dessa torre. Tá? Então, nós vamos consensar que o número de pavimentos é o número de pavimentos após o embasamento, onde eu cortei a minha estrutura, até lá em cima. Nós precisamos ainda deixar critérios claros, porque lá em cima, às vezes, eu tenho um meio nível. Quando é que eu considero? Quando eu tenho uma estrutura, o andar tem um nível um pouco mais baixo, mais alto, depois na área lá perto da caixa d'água, eu unifico, como é que eu faço? Quer dizer, então, precisa ter alguns critérios só para a gente realmente ter uma uniformidade de critério da extração desse banco de dados. Tá? Lá em cima, eu tenho um acréscimo, porque eu tenho as paredes da caixa d'água, tenho eu tenho áreas menores, eu tenho maior influência de viga, os pilares relativamente ficam maiores em relação à área, né? Então, eu vou pegar uma grande média, porque eu vou pegar todo o concreto que tem na torre e dividir pela área da torre e eu vou cravar no meu banco de dados qual é o número de pavimentos. Tá? Aqui, para vocês terem uma ideia, aqui, vejam só, quando eu coloco aquela espessura média versus o número de pavimentos, vocês veem que claramente eu tenho uma subida dessa espessura média. Tá? Essa obra aqui tem 37 pavimentos, ela tem uma espessura média de 26. Aqui pelo meio, vocês estão vendo, ó, por exemplo, com 23 pavimentos, eu tenho obras desde espessura média de menos de 20 até espessura média de 26, 27. Isto decorre do quê? Da diferença de arquitetura e da diferença entre projetistas. Tá? Mas eu tenho um outro dado para ver a pegada de carbono, eu preciso ver também o aço. Tá? Então, vocês veem que quando eu começo aqui é esse mesmo dado visto com distribuição acumulada, que o Vanderlei prefere, eu gosto de ver os dois hoje em dia. Então, vocês veem, a espessura média é 22 centímetros, desse grupo, 0,22 metros cúbicos por metro quadrado. Tá? Mas, vocês veem aqui, as bolinhas são coloridas, essas bolinhas são edifícios mais que 25 pavimentos, as bolinhas roxas. Mas vocês veem que a bolinha amarela, que são edifícios entre 15 e 25, são os que dão a maior espessura. Por quê? Porque ou a tipologia que foi escolhida, provavelmente a tipologia estrutural que foi escolhida, consome mais concreto, e tem algumas nuances de como é que eu faço, principalmente balanços de grandes terraços, como é que eu trato alguns detalhes da estrutura, eu aumento a espessura média se eu não busco uma solução alternativa para diminuir esses volumes. Isso é uma das coisas que nós vamos tratar mais para frente. Quais são dicas de como a gente reduz, porque para desmaterializar, o que eu vou precisar? Reduzir o consumo de concreto e de aço. Então, o que é que eu posso fazer para conseguir isso? Vocês veem que o consumo aqui por metro quadrado de aço também cresce com o número de pavimentos. Por quê? Porque a armadura de viga cresce, a armadura de pilar cresce. Bom, aí a gente chega num segundo momento, na extração de dados, pensando no programa que a gente está como alvo imediato, que é o TQS, ele já tem um resumo onde ele trata os elementos por elemento. Eu tenho consumo de lajes, tanto de concreto como de aço, separado do consumo de vigas, tá? Eu tenho uma métrica que é qual é o vão médio de vigas, tá? Que acho que a gente precisa tocar, depois também vou discutir com vocês. E tem o volume de pilares, tá certo? Então, a extração disso pode ser feita em separado e é interessante que isso seja feito, tá? Só que eu preciso definir o que é laje, o que é viga, o que é pilar.
Então, a definição, essa definição que eu estou mostrando aqui, é a definição que a gente, na verdade, o meio técnico foi discutindo com a TQS e foi consolidado, que é pilar, primeiro. Pilar é, olhando em projeção, é do piso inferior até o piso superior. Então, o volume ali de concreto, que é misto, viga e pilar, é pilar. Tá? É essa figurinha aqui. A viga é a peça em amarelo ali que vai entre faces de pilares. Então, esse é o volume das vigas. E as lajes estão aqui em azul, é até a face da viga. Tá certo? Então, essa é a separação que nós vamos usar daqui para frente e que tem nesse banco de dados que nós vamos analisar, embora nessa apresentação aqui, eu não vou mostrar a separação que nós temos no banco de dados original. Eu vou mostrar totais, tá ok? A única hora que eu vou mostrar a separação vai ser um pequeno gráfico daqui a pouco. Outra definição importante. Quando eu falo em taxa de aço de viga, o que quer dizer? Essa figurinha traduz bem. Eu pego o aço total dessa viga, são 63 quilos, estribo, barras conjuntais, todo o aço que é detalhado como viga, eu divido esse aço para saber a taxa de metro cúbico da viga pelo volume da viga, que é esse volume cinza azulado aqui. É o volume de face de viga. Então, aqui, esses 63 quilos, dividido por 0,4 metros cúbicos, eu tenho uma taxa de 157 quilos por metro cúbico. Tá? Nós vamos mostrar o vento tem uma influência fundamental no aumento da taxa de armadura das vigas. Uma mesma viga pertencente ao mesmo pórtico sai comumente de 200 quilos por metro cúbico nos primeiros andares até 60, 70 quilos por metro cúbico lá em cima. Tá? Isto leva a uma importância de a gente armar a viga do pórtico não igual para todos os andares. Eu faço grupos de viga. Aqui, no caso, quando eu falo grupo 1, é a parte da viga deste exemplo que eu peguei, mais solicitada, que deu uma taxa maior. Os outros andares, essa armadura vai diminuindo, porque o esforço de vento diminui, o de carga vertical é semelhante, mas o de vento aumenta, vai diminuindo, e aí abaixa a taxa das vigas. Então, aqui vocês veem, eu separei a espessura média só de lajes, está em azul, as escadas, como é um ente a mais, não vamos criar uma outra categoria. A nossa proposta é põe o volume de concreto da escada junto com laje. Tá? Então, laje tem um elemento junto, que é a escada. Então, vai para lá. Vocês veem que a espessura média das lajes, aqui desses 52 pavimentos, dá um número em torno de 11 centímetros, 0,11 metros cúbicos por metro quadrado. Mas eu tenho variações. A espessura média das vigas é um número em torno de 4 centímetros, essa em verde, e os pilares claramente sobem, a espessura média dos pilares sobe com o número de andares. A grosso modo, eu tenho 3 centímetros de espessura média de pilar a cada 10 andares. Isso é uma grande média. Se eu tenho um prédio de 30 pavimentos, só de pilar eu tenho 3 vezes 3, 9 centímetros de espessura média só de pilar. Então, quando eu vou crescendo o prédio, isso a tendência é aumentar, porque quanto mais eu cresço, o vento cresce mais depende na verdade, depende da altura, quase que ao cubo, não ao quadrado, no momento, a altura ao quadrado, mas o vento cresce com a altura, a intensidade do vento. Tá? Então, vamos para o carbono, que é o nosso objetivo aqui. O que é que eu tenho? Eu tenho o concreto emite. Tem uma emissão, que depende da resistência do concreto,
e do fornecedor. O aço também. Aqui eu tenho dois valores. Um minutinho só, gente. Não está. Era para aparecer primeiro o verde, depois o superior. Não sei por que não apareceu. Aqui nós temos dois dados de emissão. O banco de dados pegando a menor emissão para os concretos usados em cada uma dessas 52 obras. A menor emissão de aço. Então, se eu tenho o melhor fornecedor, se eu conseguisse esse melhor fornecedor, eu teria esses dados verdes, onde eu tenho a variabilidade de emissão. Eu vou emitir de 40 quilos até 80 quilos de CO2 por metro cúbico. Aqui eu estou falando de CO2, como o professor Vanderlei mostrou na aula passada, é a emissão de CO2, não é a emissão de CO2 equivalente, que é o dado que a gente tem no SIDAC, tá? Que é o que nós vamos usar, acoplado no banco de dados. Agora, se eu pegar o concreto pior, que mais emite, olha só, esses dados podem subir a quase 140 quilos por metro quadrado de emissão e, no mínimo, 80. Ou seja, a variabilidade, eu tenho duas variabilidades. Uma, dentro do mesmo projeto, dentro do mesmo grupo de projeto. Então, aqui, por exemplo, eu pego 23 pavimentos. 23 pavimentos, a melhor emissão está aqui embaixo e a pior emissão está aqui em cima. Então, eu tenho duas variabilidades. A variabilidade do material, que eu posso botar na minha obra, e a variabilidade decorrente do projeto. Isso decorrente do projeto é o quê? Decorrente da arquitetura, complexidade da arquitetura. Aqui todos eram edifícios que não tinham tipos diferentes. Tá? São edifícios com o mesmo uso. No máximo tem um mezanino e no máximo depois tem um duplex. Mas com a mesma, normalmente, o duplex é uma variação em torno do tema, tem uns lugares vazios, às vezes a gente queria uns pilaritos a mais, tudo mais, mas não é... eu posso ter a mesma malha de pilares do tipo em geral. Então, essa seria uma maneira de nós mostrarmos qual é isso é o que nós vamos ter. A ideia é que a gente tenha por número de pavimentos, mas também por tipo de uso, residencial, comercial. Hoje a gente tem uma separação bem clara. Existe o chamado comercial de saletas, que a gente costuma falar, que é salas até, sei lá, 100 metros quadrados, 150, excepcionalmente. São saletas que têm banheiros dentro, ou a outra categoria, que é o que a gente chama de grandes corporativos para AAA, seriam para grandes empresas, e normalmente empresas estrangeiras, onde eu tenho pavimentos tipo de pelo menos 500 metros quadrados, chega a 1.000 metros quadrados, e 100 com vãos maiores. Normalmente a gente acaba adotando uma sobrecarga maior, porque o cara quer ter flexibilidade de uso. Né? Então, a gente vai ter que ter no banco de dados essa separação por essa tipologia, mas eu vou mostrar agora que a gente precisa separar também. Hoje a gente tem uma coisa que é o prédio misto, misturado. Não sei nas outras capitais, minha experiência está bastante aqui no que a gente tem feito em São Paulo, que reflete muito o código de obras, o zoneamento, onde foi incentivado nos últimos anos o uso misto, onde eu tenho uma tipologia de apartamento pequeno embaixo, tenho lojas, depois tenho outra tipologia de apartamento, depois um apartamento normal, sei lá, de 100, 120, 150, 200 metros quadrados. Né? É muito comum ter hoje mesmo no uso residencial, várias tipologias de uso. Então, esse banco de dados do SIDAC, esse máximo e mínimo, esse slide era para ter vindo antes, vocês veem, para um concreto 20, o mínimo é
169 quilos de emissão por metro quadrado, e o pior, 284. Nós vamos usar, quando a gente não falar nada, eu vou usar uma média entre os dois, que eu vou chamar de referência. Como a gente não tem, a gente tem o máximo e o mínimo. O que é a média, a gente não sabe, mas eu vou colocar o número intermediário entre os dois com valores de referência, a última coluna. Essa coluna que nós vamos usar nos outros comparações que nós vamos fazer nas outras aulas, tá? Então, aqui seria o consumo médio, aquele mesmo dado, onde aqui a gente vê melhor, sem pegar a variação do fornecedor, pegando os dados chamados de referência. Então, vocês vêm aqui para 23 pavimentos, olha a variabilidade que eu tenho, tá? Muito dessa variabilidade é da tipologia estrutural. Outro, muitas vezes a pessoa armou as vigas ao vento pela mais pesada. Existem vários critérios, por exemplo, de como calcular pilar. Eu posso calcular pilar por processos aproximados que normalmente dão consumos um pouco maiores. Ou eu posso calcular pilares pelo processo mais sofisticado, que demora mais tempo de processamento, no entanto, me dá menores taxas de aço. Tá? Então, tem várias nuances que são importantes. Isso é um dos objetivos do nosso curso, é discutir com vocês como, dentro da nossa experiência, mostrar isso. Tá? É interessante ver esse mesmo banco de dados de 52 obras, aqui está mostrado em azul. Essas 52 obras mostradas em azul, a curva de tendência é essa reta aqui. Na verdade, isso aqui seria melhor representado por uma curva exponencial, porque a tendência é ir crescendo mais que linearmente quando eu aumento a altura. E aí, a gente agregou aqui 30 torres novas dos últimos, Matheus, últimos 5 anos, né? Mais ou menos. Então, são obras mais novas. E vejam o que aconteceu. A gente subiu a régua. Por quê? Tem 2 fatores fundamentais ao nosso ver. O primeiro fator é aquilo que eu comentei. A gente tem muita obra com transições decorrentes desse uso, diferentes usos, e também, às vezes, de uma prática de mercado que a arquitetura concebe o projeto, concebe os vários pavimentos de arquitetura, cada um otimizando, pensando só na arquitetura. Quando você vai colocar uma estrutura que permeia esses diferentes usos, o pilar que é bom para uma tipologia não é bom para outra. Então, a gente acaba ou aumentando o vão ou criando transições. Tá? Então, hoje a gente está cheio de transições nas nossas obras. Né? Por quê? Decorrentes desse múltiplo uso, a gente tem um acréscimo de concreto por causa dessa decisão de misturar tipologias. A segunda fonte de aumento, ao nosso ver, a gente tem a norma de desempenho, e a norma de desempenho acaba pegando no seguinte, ela especifica níveis de acústica que um apartamento deve ter em termos de isolamento de ruído de um andar para o outro. Mesmo usando o contrapiso acústico, onde eu tenho sobre a laje eu tenho uma manta e depois o contrapiso é flutuante, esses contrapisos que eram de 5 centímetros vão para 6, 7 centímetros de espessura. Mesmo com isso, os testes em obras prontas acabaram mostrando que muitas vezes uma laje de 10, 11, que seria o suficiente do ponto de vista dos nossos critérios de projeto, de estrutura, não dão o isolamento acústico desejado. Então, de construtora, como cada um mediu prédios diferentes, depende muito do formato do ambiente, isto tem
incorporadora aqui em São Paulo pedindo no mínimo uma laje de 15 centímetros. Outras 13 centímetros, outras 14 centímetros. Então, a espessura média de laje, lembro que eu mostrei separado, era 11 centímetros. Essa espessura média cresceu em decorrência de um papel da estrutura que não era dela, que é de ajudar no isolamento acústico. Tá? Então, é um ônus que, na verdade, não faz parte da necessidade estrutural, sim da necessidade de desempenho do ponto de vista acústico. Isso ainda vai rolar muita coisa, porque agora que as construtoras estão fazendo os ensaios e não tem nenhuma pessoa fazendo uma reunião, o ideal seria ter uma reunião desses dados todos e reinterpretar o que é importante mesmo. Qual é a espessura mínima importante do ponto de vista de laje? Lembro que no passado a norma, a laje mínima era 7. Então tem muita construção feita com 7 centímetros. O isolamento é ruim. Você escuta o vizinho de em cima. E hoje, com a norma de desempenho, isso depende, lógico, da categoria do apartamento, porque para categorias mais caras eu exijo um isolamento maior. Tá? Então, esses números cresceram, em parte por isso, e grande parte porque pintaram muitas transições, muitas tipologias mais complexas, né? Eu vou mostrar uma delas aqui, é essa aqui. Esse ponto de pico aqui para 18 pavimentos, vocês veem que é significativamente maior que os outros. O que aconteceu? Esse prédio, olha só, primeiro, eu tenho dois tipos de uso. Aliás, primeiro, lá no subsolo, uma solução interessante, do ponto de vista construtivo, do ponto de vista de racionalização, é o que eu chamo de laje cogumelo. É a tal da laje lisa ou laje plana. Eu vou repetir aqui, por que eu gosto de chamar de laje cogumelo? Porque toda laje lisa, toda laje é plana, e laje cogumelo, historicamente, são as lajes que se apoiam diretamente nos pilares. O que acontece? Laje que se apoia diretamente nos pilares, pela norma de incêndio, eu preciso ter no mínimo 20 centímetros. Eu tenho problema de punção, são lajes mais delicadas, eu preciso cuidar de uma armadura que chama anticolapso progressivo. Essas lajes têm maior espessura e aumentam a espessura média do todo. Depois, e aqui nesse prédio eu tenho dois níveis de transição. Um nível de transição mais leve aqui embaixo, e nesse pavimento aqui onde troco o uso, olha só, eu tenho inúmeras transições nesse pavimento. A espessura média desse prédio subiu significativamente e a taxa de aço também. E o custo também. E o tempo de obra também. Tudo piora contigo, porque toda obra, o grande segredo de eu fazer uma obra, uma laje por semana, ou uma laje menos que 7 dias de ciclo, 6 dias, 5 dias de ciclo, o grande segredo é a equipe estar agilizar, assim, azeitada. No começo, gasta mais, mas depois vai no ritmo. Aí se eu paro, porque eu tenho que reformar a forma, armar um negócio totalmente complexo, ter mais escoramento para fazer transições, eu demoro 3, 4 vezes mais. Então, em vez de uma semana, eu demoro 3 semanas, um mês. Então, eu impacto no cronograma da obra, impacto no custo. Porque é uma obra onde a mão de obra é muito maior, eu tenho muito mais material, tá? Um dos grandes alvos de projeto é a gente entrar o projeto de estrutura já na concepção da arquitetura. Tá? É mais forma também. Vai mais forma. O caro é a forma que eu não reutilizo. O custo da forma, sei lá, hoje deve estar 80, 100 reais por metro quadrado da forma nova. Como eu uso isso 15 vezes, 20 vezes, o custo relativo cai para 12. Então, o custo relativo da forma acaba pesando pouco quando a obra é repetitiva. Quando não é, o custo da forma sobe.
Por que a gente usa laje pré-moldada em casinhas? Porque o uso seria 2 usos que eu vou ter. Então, o custo da forma fica proibitivo numa obra de pequeno porte. Por isso que a gente usa soluções de vigotas pré-moldadas, outras soluções que eu consigo fazer numa obra pequena. Então, esse é o nosso vilão. Esse é uma das coisas que a gente trata como tentando discutir. Por exemplo, hoje, aqui em São Paulo, esses edifícios que têm múltiplo uso, a gente tenta propor, olha, faz uma torre separada só dos apartamentos pequenos. E na torre maior, só apartamentos, ou seja, separa por torre, de maneira que eu tenho uma estrutura ótima para um e para outro. Outro lugar onde a gente tem um aumento da estrutura, aumento de transições, é quando os terrenos são pequenos. Isso também é outra coisa que acaba acontecendo aqui. A circulação, vejam, esse é o embasamento do prédio. Ele é pouco maior que a torre. A circulação dos carros entre os vários subsolos se dá, muitas vezes, embaixo da torre. Aí eu não posso descer o pilar, que era o mais natural. Então, o que acontece? Eu tenho que fazer transições no subsolo para poder ter a circulação do subsolo. Quando eu tenho terrenos maiores, que é o que aconteceu em uma certa época aqui em São Paulo, a gente descia os pilares da torre como definição e a circulação fora da torre. Esse é um dos princípios fundamentais que a gente precisa procurar. E só que isso eu só consigo em terrenos maiores. Mas também eu só consigo isso discutindo e a estrutura entrando na definição do produto. Porque se o arquiteto já pensou a circulação embaixo da torre, não dá para trocar depois. E muitas vezes o projeto legal é feito sem a consulta de estrutura. Aí o que eu acho é o seguinte, a estrutura entra numa camisa de força, que é um projeto que não foi pensado para ter uma boa estrutura. Então, isso se reflete nos números que nós vamos obter aqui no final. Veja, então, o banco de dados vai nos dar, eu preciso detectar nesse banco de dados, quando eu tenho múltiplos usos, agora, como é que eu vou classificar se esse múltiplo uso está integrado ou não, ou se cada um tem uma tipologia que briga com a outra. Tá? O mais interessante é depois a gente montar alguns exemplos. Olha, essa tipologia casou, essa não casou. Olha a consequência de um e do outro. Tá? A ideia de segmentação de edifício, que seria o ideal, mas eu estou colocando a palavra ideal aqui, mas eu acho que a gente não vai conseguir, porque não é tão fácil essa extração aqui que eu gostaria. A gente até tentou, que é a torre ser a parte do edifício que vem até a fundação. Então, esta parte do embasamento onde tinha a torre, foi para a torre. E o embasamento fica só o que é a parte baixa do nosso empreendimento, garagens, área de lazer, lojas, eventualmente, só na parte inferior. Tá? Isso a gente tentou, está tentando ainda, existe algumas tentativas feitas, os números estão razoáveis, mas a gente não sabe se a gente vai conseguir operar isso sempre, porque, na verdade, o que o pessoal do TGS fez uma cerca no embasamento, ou seja, um perímetro onde falar isso aqui é torre e separou na marra, porque os aços, as armaduras das vigas do embasamento são feitas como um todo, sem separar o que é torre e o que é periferia. Existe um tempo onde a gente separava a torre da periferia com junta. Hoje a gente não faz isso, mas há muito tempo que a gente não faz, porque é uma fonte de problemas. Essa junta entre torre e periferia, embora desejável sob alguns aspectos, ela é toda junta na estrutura é um ponto de manutenção futura, porque normalmente o mastic que a gente coloca junta giro, que seja, para fechar essa junta, do ponto de vista de água, não funciona, tem infiltração de água, tem o ponto onde a gente tem mais
incidência de corrosão no subsolo são juntas, tá? De edifícios antigos. Então, a gente tenta evitar isso. Tá? Então, esse é o caminho que nós estamos pensando, mas eu acho, não acho que não vamos conseguir. A gente vai ficar ainda nesse primeiro critério, onde o embasamento é embasamento, mas o pedaço da torre misturado. Por que dá um número? Porque a torre vem com pilares grandes, com a taxa de aço dos pilares da torre aqui na área de embasamento é 200 quilos, 300 quilos por metro cúbico. São taxas altas. Né? A taxa média aqui em cima pode ser 120, 150, 180 quilos. A taxa real dos pilares vai aumentando. Lá em cima é a armadura mínima, lá embaixo essa taxa de aço aumenta. E a taxa de aço dos pilares, o tamanho dos pilares, acaba contaminando a interpretação do que é esse embasamento. Tá? Na próxima aula, eu vou discutir com vocês uns exemplos que a gente está montando, que é edifícios garagens, de 3 pavimentos, mais cobertura, com diferentes vãos. São estruturas hipotéticas, mais para a gente discutir. Vão maior é interessante. Eu crescer o vão, o que acontece do ponto de vista do impacto do carbono? Diferentes tipologias de estrutura, o que vai acontecer em termos da emissão. Tá? Outra coisa, a grosso modo, eu diminuo a emissão, diminuo o custo da estrutura. Tá? O custo da estrutura, eu não estou discutindo aqui, tem nuances muito diferentes ao longo dos diferentes estados do Brasil. Em São Paulo, a gente tem uma particularidade que é a seguinte: a mão de obra de estrutura é paga por metro cúbico de concreto. E o maior trabalho é na montagem e desmontagem da forma. A parte que dá mais mão de obra é a montagem e desmontagem de forma. Segundo lugar, a montagem das armaduras. Terceiro lugar, lançamento do concreto. Tá? Então, quando eu faço uma obra na tal da Laje Cogumelo, eu tenho menos forma, é uma obra mais fácil de construir, mas aqui em São Paulo ela sai mais cara porque o empreiteiro de mão de obra cobra mais porque tem mais volume de concreto. O ideal seria que, pensando em custo por metro quadrado, que eu pagasse a mão de obra por quilo de aço para montar o aço, por metro quadrado de forma para montar, desmontar e reformar a forma, e por metro cúbico de concreto só a atividade de lançamento e cura. Tá? Mas isso é misturado, então o que acaba acontecendo é que o impacto é maior. Mas, normalmente, uma obra que tem maior custo também tem maior emissão. Então, ao abaixar as emissões das nossas estruturas, nós vamos estar diminuindo o custo das estruturas. Tá? Então, isto é um bom argumento, tanto para nós como para os nossos clientes de projeto, construtoras e incorporadoras. Tá? Não custa mais a gente emitir menos. Tá? Então, como eu disse, está sendo bastante importante. Então, esta a extração automática dos dados. Como é que vai funcionar? A ideia é que esse banco de dados vai ficar sediado aqui aqui na Poli, no SIC. E, uma vez concluído o projeto, melhor seria nessa fase, o projetista de estrutura, quem comprou o projeto dele, construtora e incorporadora, libera para esse projetista de estrutura usar o módulo do TQS, extrair os dados, e esses dados vão para o banco de dados. Quem fornecer dados para o banco de dados vai ter a possibilidade de consultar esse banco de dados para ver, quando está projetando uma obra, onde estão os números, onde está a referência a qual eu preciso
enxugar. Eu tenho uma obra com tal tipologia, você vai comparar obras semelhantes. Tá? Esse é o nosso alvo. E essa extração, esse banco de dados de 52 obras, tinham muito mais dados, que não eram bons. Por quê? Porque, na verdade, o projetista mandava esses dados para a incorporadora que tinha esses dados, que nos forneceu, e só que esses dados não iam corretos. E ninguém nunca tinha feito um crivo para saber se o que tinha recebido estava coerente, se esses dados tinham nexo. Então, e se a gente tiver que manipular muito coisas para poder mandar, ninguém vai mandar. Então, a ideia é que seja o mais automático possível. E então, este funcionamento é que a gente está fazendo essa trato de como vai ser. O SIDAC, que vai estar crescendo, vai estar mais organizado. Os dados do SIDAC que eu mostrei para vocês são dados médias anuais do Brasil. Né? Provavelmente no futuro, talvez tenha mais nexo para a gente operar. Uma obra em São Paulo, ter os dados referentes a São Paulo. A gente precisa ter uma base de dados com mais dados. Aí a gente, a possibilidade da gente interferir, ajudar na escolha, ajudar a consultora na escolha de um concreto mais ecoeficiente é importante. Né? Como um exemplo, eu dou o caso da Votorantim, que tem um concreto, tem 2 traços de concreto especiais, chamado Spectra, que é o Spectra 40 MPa e 50 MPa. Um dos grandes problemas de todas as concreteiras é que tem uma carta de traços monumental. Por quê? Porque o mesmo concreto 30 tem, com diferentes britas, embora agora esteja uniformizando, antigamente tinha com brita 1 e brita 2, só com brita 1, aí vai. Slump, tem vários slumps. O slump mais baixo era mais barato, quando eu vou subindo o slump para poder bombear, esse concreto encarece, tá certo? E a fornecedora tem que fornecer um outro traço. Módulo de elasticidade. O ideal seria que a gente soubesse qual é o módulo de elasticidade, que cada concreteira consegue. A norma tem um número que estima o módulo de elasticidade secante a partir da resistência, mas isso não é verdade, é uma nuvem de resultados isso. Isso depende muito da qualidade do agregado que eu tenho. Por exemplo, se eu uso uma obra na Baixada Santista, o módulo de elasticidade é muito menor, porque o agregado lá é muito ruim. Então, se eu quiser um módulo de elasticidade melhor, ou eu subo a resistência, que indiretamente sobe um pouco o módulo de elasticidade, ou eu importo o agregado. Tá? Ou eu adequo e faço uma estrutura que tem bom funcionamento em serviço, em termos de flechas e tudo mais, com concreto mais deformável. Tá? Então, a proposta da Votorantim, que eu acho bastante inteligente, ela tem 2 traços que já tem um slump alto e que esse slump serve do segundo andar, mas serve para o 15º andar. Ou seja, nem tudo está redondo, mas eles estão aperfeiçoando. E a característica desse concreto da Votorantim, ele tem uma pegada menor, mas ele tem o quê? Um bom módulo de elasticidade. Módulo de elasticidade mais elevado. O módulo de elasticidade mais elevado e a resistência maior, dá para fechar as contas e a gente conseguir uma economia e viabilizar o uso desse concreto. Tá? Ele tem melhor comportamento também na fase construtiva. Aí vai. Eu acho que o melhor seriam as outras concreteiras irem para o mesmo caminho. Reduzir o número de traços, mas conhecer melhor esse traço. E tem uma outra coisa fundamental, a gente pensa sempre no módulo como o que vai caracterizar as deformações das nossas peças, vigas e lajes. E não é verdade.
O módulo é um dos indicadores. A gente tem, infelizmente, a fluência do concreto que aumentam as flechas 2, 3 vezes e meia. Depende da época do carregamento, né? O Matheus e o Gustavo Fortes aqui estão aqui me ajudando, são meus sócios. A gente tem vários estudos onde mostram que, olha, você considerar a fluência da norma, de uma maneira correta, não o processo aproximado que tem na norma, as flechas são muito maiores do que a gente imagina. Então, a gente precisa melhorar esses concretos. E uma das coisas fundamentais é a gente ter ensaios de fluência dos concretos brasileiros. Tá? Isso a gente não tem. Precisamos conhecer. Os dados que a gente usa na norma são dados europeus. É uma piada para mim, mas é o que tinha. Tá? A gente precisa conhecer porque, se eu tiver um concreto com baixa fluência e baixa retração, porque eu tenho problemas decorrentes da retração, eu vou poder fazer obras mais enxutas. A gente tem uma incerteza a respeito do comportamento concreto via retração e via fluência que nos deixa, às vezes, de mão atada, porque eu exatamente não sei o que vai acontecer, temos a resposta real da minha estrutura. Então, o caminho, para mim, é o concreto mais ecoeficiente, mas também diminuir um pouco esses traços, a gente conhecer melhor ele, tanto em termos de modularidade, em termos de crescimento, resistência real e fluência e retração. Tá? Então, futuro, isto é muito importante. Esses concretos precisam mudar e vão mudar. Existem já tecnologias que podem ser absorvidas e incorporadas. E a ideia é que o projetista ajude a, olha, isso aqui é bom para a estrutura, eu consigo enxugar a estrutura tanto em termos de pegada como em termos de custo, se eu usar um concreto mais eficiente. O mais eficiente é menos emissão, melhor módulo, menos variabilidade real, né? Evitar confusões na obra, fluência mais baixa, retração mais baixa. Tá? Eu vou falar agora um pouco para vocês, para fechar o tema hoje, do que nós estamos fazendo acerca do aço. Né? Então, a Arcelor já tem o aço 700 na boca aqui da saída, na boca do portão para mandar para as obras, mas a gente não tem norma para que a gente possa se apoiar para usar esse material. Quais são pontos que são chaves que a gente precisa conhecer? E isso está... A Gerdau também tem esse aço. As duas precisam nos fornecer dados do que são importantes. A gente precisa saber como é que é o comportamento desse aço à fadiga. Para poder usar esse aço numa obra, de um viaduto, de um metrô, obras onde eu tenho ciclos de carga muito grande, importa a intensidade, eu posso ter diferentes approaches aí, eu preciso conhecer o conhecimento da fadiga, o comportamento da fadiga. Né? Nós vamos ter uma aula sobre isso. A professora Leila vai mostrar um pouco essa parte da fadiga. Outro ponto-chave é a aderência e ancoragem. O que é que está nos balizando? Eu vou falar um pouco mais. Existe uma norma americana, já o ACI, então, que é o IBRACON americano, é quem faz as normas de estrutura aceitas pelos códigos das cidades, que na verdade não é um mecanismo americano de normas, é diferente do brasileiro. Eu já tive nos Estados Unidos reuniões do ACI, como é que funciona, outras normas. O ACI, nessa versão de 2019, ele tem um capítulo onde ele trata do uso do aço 700. Depois tem algumas outras coisas espalhadas, não só nesse capítulo. E nesse capítulo,
tem lá no capítulo 20, onde pode usar o aço. Esse aqui é o ACI, versão métrica, então, o 700, na verdade, é 690, que é 100 PCI. PCI? É. Eu posso usar em paredes. Existe uma restrição de usar o que eles chamam de momentos de pórticos. A gente usa muito pela parede, mas a tipologia que a gente usa mais de contraventamento nos nossos edifícios são os chamados pórticos resistentes a monte nos Estados Unidos. Então, ao meu ver, eu acho que é factível usar esse aço para vigas e pilares, mas existem algumas dúvidas, que é onde a gente está dirigindo esforço para estudar. Nós vamos ter uma aula a respeito de como usar esse aço e quais são as dúvidas do ponto de vista de flexão composta oblíqua, que é o que a gente faz. A gente, na norma brasileira e nos nossos programas, a gente acaba usando o meio mais sofisticado de calcular o pilar, e isso, como a gente usa o meio mais sofisticado, a gente consegue enxugar o pilar. A gente pode calcular todos os pilares da flexão composta oblíqua. Isso é interessante porque eu otimizo a armadura. Já na norma americana tem processos aproximados que, toda vez que eu tenho um processo aproximado, eu tenho que brecar ele para ficar sempre a favor da segurança. Então tem regiões que ele fica muito a favor da segurança. Tá? Tem situações. Então, a gente tem um processo mais geral, é melhor. Então, o ACI nos dá algumas dicas, tem uma série de artigos que justificaram essas adoções do ACI, que nós vamos ter pessoas estudando. Né? Aqui é a continuação dessa tabela 20. Né? Então, basicamente, nós precisamos dos ensaios de ancoragem, emendas, fadiga e tem outra questão que eu vou também pegar uma das aulas para mostrar para vocês. Existem inúmeros processos aproximados na nossa norma que foram feitos baseado no CA50, o futuro CA500. E a gente não sabe se vale quando eu troco o aço. Um deles é o CAPA, rigidez aproximada, que eu uso o cálculo de efeito de segunda ordem em pilares. Esse processo foi desenvolvido criando a rigidez secante real para vários pilares, comparando com a rigidez aproximada, usando o CA50. Precisamos checar se continua válido para os 700. Tá? Então, aí são processos numéricos aproximados que a gente vai ter que ter essa checagem. Um outro ponto fundamental é a resistência ao fogo. A resistência ao fogo, a gente tem a norma 15.200, que é uma adaptação do Eurocode 3, norma europeia, que pega a resistência ao fogo de estrutura de concreto. Por que é uma adaptação da norma europeia? Porque a gente não tinha experiência e know-how no Brasil de como fazer uma estrutura. Como toda a nossa normalização de concreto vem de uma origem europeia, desde a norma de 60, norma de 78 também, a mais coerente foi usar o Eurocode. A gente está revisando de novo a 15.200, mas ela é uma adaptação do Eurocode. E para o CA50, a gente acreditou que a curva, uma curva-chave para justificar os processos aproximados que tem na norma, mesmo os processos mais precisos, é o quê? Como é que se eu tenho uma barra mantida a 350 graus, qual vai ser a resistência de escoamento dela? Se eu mantiver 400 graus, qual vai ser? Ou seja, eu preciso fazer ensaios de tração das barras submetidas a uma temperatura constante e ter uma curva desse tipo que a gente tem na norma 15.200, que a gente pode usar em processos mais sofisticados de verificação, e esses
processos aproximados que tem na norma, os processos chamados tabulares, são baseados nessa perda de resistência do aço. Tá? Isso nós vamos checar, nós vamos ter uma aula especificamente sobre isso. O Odinir, que é um dos sócios da França Associados, ele fez mestrado comigo neste tema de fogo, fez doutorado com o Stuck, pegando ensaios e a confiabilidade de ensaios aí a temperatura ambiente. Então, nós estamos fazendo comparações de alguns processos tabulares, de como é que é a resposta, se a resposta do nosso aço for 5% inferior, 10% inferior, ou se for relativamente o mesmo, nós vamos checar, vamos mostrar como é que são esses processos, para vocês terem ideia. Esses ensaios, no caso da Arcelor, vão ser feitos em Coimbra, já estão tratados isso aqui, só falta a Arcelor mandar o material, coisa fácil, um pouquinho, né, de aço vai para lá, para Coimbra, são os feixezinhos, e aí nós vamos ter resultados. Qual é a resposta? Os de fadiga ainda estão mais delicados, porque a resistência à fadiga, eu tenho que ter uma máquina que prende a barra e fica fazendo ciclos. E onde é que as máquinas que a gente tem, a garra, arrebenta na garra. Então, a gente não conseguiu. Então, ainda, como é que vai se conseguir fazer esses ensaios? Isso são fundamentais. Pensando, a ABS está fazendo um esforço, tem um grupo da ABS, com vários profissionais do mercado, professores, que estão produzindo o que a gente vai chamar de uma prática recomendada, que seria uma pré-norma, pré-sugestão de norma de como a gente pode usar o aço 700. E o primeiro lugar onde a gente acha factível usar as condições de ancoragem prescritas pela norma americana, enquanto a gente não conhece melhor o fenômeno, são os blocos e sapatas. Então, nós vamos ter uma aula aqui nesse curso, dado pelo engenheiro Daniel Miranda. Daniel Miranda fez mestrado, doutorado aqui na Poli, foi meu aluno aqui na pós-graduação, trabalha com o Fernando Stuck e tem dado muitos cursos na ABS de modelos bielo-tirantes, que é a teoria que a gente usa para calcular blocos. Também dá para usar para sapatas. Então, ele está fazendo um exemplo de blocos, que vai estar tanto no primeiro manual, primeira versão do manual, que é para a gente possibilitar a gente já usar em blocos e fundações. Por quê? Porque esses blocos e fundações, se eu tiver incêndio, eles estão enterrados, não vão ser afetados por temperaturas mais altas. Segundo, em edifícios, eu não tenho cargas repetitivas que me chamem a necessidade de verificar a fadiga. Então, nós vamos ter uma aula a respeito dos blocos e sapatas, o que a gente já pode fazer usando esse aço. Tá? Eu vislumbro que esse aço a gente vai usar bastante em pilares e vigas. Vai ser bastante importante a gente ter emendas de luvas, principalmente para os pilares. Aí ele vai virar campeão. Eu tenho menos taxas de armadura, eu vou conseguir, eventualmente, até enxugar um pouco o tamanho dos pilares, usando concretos mais resistentes. Então, esse é o fórum que a gente aqui está trabalhando. Aqui, nessas aulas abertas, também participam pessoas que estão fazendo curso de pós-graduação aqui na Poli. Vários deles, então, vão pesquisar temas, ancoragens, outros temas importantes para a gente crescer nessa compreensão. Tá? Então, é isso que eu queria mostrar nessa aula. Então, o que é esse banco de dados? Então, a próxima semana nós vamos ver projeto de estruturas de pequeno porte, ou seja, vamos ver como é que... Vocês vejam que no banco de dados não apareceu aí o vão. É difícil de definir qual é o vão importante numa estrutura, por exemplo, vou voltar aqui
para a gente pensar um pouco, parar para pensar um pouco, qual é o vão importante dessas estruturas aqui? Eu tenho variados vãos, né? Isso é uma das coisas que a gente precisa ver. O que importa? Para mim, talvez importe o vão ao quadrado médio, não o vão médio. Porque as deformações dependem do vão elevado ao cubo ou à quarta. Os momentos dependem do vão elevado ao quadrado. Então, e tem uma boa parte da armadura depende da armadura de viga dos pórticos. Na verdade, aí, vãos pequenos são interessantes. Então, para estudar a influência do vão, fica mais fácil, no primeiro momento, a gente pegar exemplos de estruturas mais baixas, onde o vento e o desaprumo têm menor importância, mas a gente vai mostrar a consideração deles aqui. Então, a gente vai conseguir ver e falar, olha, eu fazer estruturas de vão muito grande, do ponto de vista de emissão, não é bom. Porque existe, às vezes, falar, não, eu faço vãos de 12,5 por 12,5, fica ótimo. Fica ótimo. Do ponto de vista de uso, se tiver alguém que pague, ótimo. Mas emite mais e custa mais caro. Qual é a tipologia de estrutura a usar? É isso que nós vamos ver na próxima aula. Discutir, então, essas questões. Na outra aula, nós vamos ver edifícios mais altos e vamos detalhar mais a influência da tipologia. Vamos fazer alguns exemplos de estruturas hipotéticas, mais para poder manipular, comparar com o banco de dados, tá ok? Veja, na verdade, eu nunca trabalho só com um índice. Quando eu calculo a pegada, eu vou fazer um número aqui. A câmera está aqui, né? Vamos supor que eu tenho uma espessura média de 0,20 metros cúbicos por metro quadrado. A grosso modo, eu tenho um consumo, depende do concreto, 300 quilos de CO2 por metro cúbico. E eu tenho uma espessura, um consumo de aço, sei lá, de 18 quilos por metro quadrado. O número médio de emissão de um aço é 0,74 quilos de aço por quilo, quilos de CO2 por quilos de aço. Então, esse resultado aqui, mais a madeira que flui pouco, eu vou ter, sei lá, um número aqui, dá 60, uns 70 e poucos, vou chutar aqui, 70x, o quê? Quilos de CO2 por metro quadrado de obra. Ou seja, quando eu faço a conta da emissão, eu junto o que o aço emite e o que o concreto emite. Então, a emissão depende do aço, depende do concreto. Vocês vão ver, vendo aqui que o concreto é uma emissão, só aqui é 60. Aqui dá uns 15 quilos, sei lá. Então, em custo também é a mesma coisa. Eu vou ter um custo por metro cúbico de concreto, mais um custo por quilo de aço. A gente pode pensar que se o aço for... Porque tem regiões do Brasil onde tem aço de quase 2 toneladas de CO2 por tonelada, porque não tem sucata. Aí a ponta do aço fica mais pesada. Isso. Se você tiver um concreto, tem regiões onde o cimento só tem cimento de CV5. Que emite mais. Que emite mais, né? E o aço que emite menos, aí eu... E tem na Amazônia, por exemplo, os agregados ainda são piores. Então, o concreto é muito rico em cimento, o agregado lá mesmo. Então, acho que essa ponderação entre o P é como custo. É o mesmo raciocínio do custo. Então, o que é interessante é, tanto custo por metro quadrado como emissão por metro quadrado, a gente reúne as duas variáveis e tem um número. E tem um número que, como o professor Vanderlei está comentando, se esse número, que é 0,74 para 2,
o ideal é eu diminuir esse consumo de aço, talvez crescendo espessura, né? Aumentando a altura das vigas, a gente diminui o consumo de aço. Aumentando o tamanho do pilar, a gente diminui o consumo de aço. Tá certo? Então a gente precisa ir lidando. Consumo de lajes é alguma coisa da ordem da metade do consumo, normalmente, em edifícios. Tá? Então é isso que nós vamos mostrar para vocês, essa métrica. Então, 75, sei lá, esse número aqui. Esta métrica é muito importante, que me permite analisar diferentes tipologias de projeto e atendendo no futuro, especificamente, as condições da região que eu tenho, do que eu posso, certo? Aliás, sempre, módulo da cidade, então, o que eu comentei com vocês, se eu estou projetando na Baixada Santista, não adianta usar o módulo de norma, eles não vão obter. Então, sei lá, o módulo vai ter que ser 22, Rio de Janeiro também, 22, 23. Isso porque puxar a régua um pouco para cima, que se o concreto que você não especificar um pouco para cima, eu vou te fornecer 20 gigapascal de módulo, que é muito baixo. Isso acaba aumentando as nossas espessuras. A espessura de laje é muito comandada pelo módulo da cidade, certo? Então precisamos tomar cuidado. Vigas menos, certo? Então isso é que nós vamos discutir nesse curso, tá? Então, proteção, nessa aula que vem, nós vamos mostrar diferentes tipologias de vãos de 5 por 5, 7,5 por 7,5, 10 por 10, 12,5 por 12,5. Tem algumas dessas estruturas que eu tenho que usar proteção, porque senão eu não consigo controlar a flecha. Nós estamos estimando que a proteção seja 3 vezes o consumo, 3 vezes esse número aqui. Nós não temos ainda números, precisamos ter. Qual é a pegada do aço de proteção? Nós estamos usando o número provisoriamente 3 vezes a emissão do aço. Ele normalmente é 3 vezes mais resistente, é 3 vezes mais eficiente, tem a emissão. Em termos de custo também não é muito diferente isso. Tá? O aço de proteção vai entrar, e o aço de proteção vale a pena quando eu preciso de um voo maior, preciso controlar a abertura, controlar a fissura e controlar deformações e controlar a abertura de fissuras muitas vezes. Tá? Usar sempre proteção, se eu tiver um vão menos que 6 metros, mesmo para vãos de 7,5 metros nesses estudos, o concreto armado pode resolver muito bem sem proteção. A proteção é interessante, mas é uma fase a mais na obra de execução. Tem situações onde a gente fala, olha, para essa tipologia temos que usar proteção e vamos usar, mas não acho que não deve ser considerado como uma solução mágica. Existem lugares no Brasil onde sempre, por default, se usa proteção. Não acho que é sempre o caso, tá? Então, a gente tem inúmeras obras com proteção, mas onde ela cabia. Tá? Vejam só, realmente, para isso, esse aço ser viável, ele precisa ser mais barato que a proporção, porque, vejam, a gente não vai economizar na relação 500 sobre 700. A gente vai economizar menos, porque tem lugar que a armadura mínima, a ancoragem é maior, tudo mais. Então, essa economia não é uma conta direta e ela esse aço tem que se emitir um pouco mais que o aço normal. A diferença de emissão, diferente do concreto, o aço, a emissão não tem muito a ver, quase nada a ver com a resistência. Ele é um processo... Depende do processo. É processo. Então, veja só, aí é uma estratégia de mercado, por exemplo,
Votorantim, falando um outro material que é o Spectra, que é coeficiente, tem um preço que é bom para ela e também consegue se demonstrar que é viável do ponto de vista do todo do prédio, quando eu levo em conta todo. A economia de aço que eu tenho, compensa e tal. Então, é isso. A gente precisa, cada vez mais, na criação do projeto, primeiro, entrar cedo. Segundo, já ir fazendo conta. E ter uma base de referência. Né? Cheguei numa emissão de 200 quilos. Para o Brasil, é errado. As emissões fora do Brasil chegam a números até maiores. Mas a gente tem emissões, vocês viram a ordem de grandeza das emissões com os dados reais de edifício. Não estamos simulando. A gente está pegando dados reais com dados medidos do CIDAD. Tá ok? Então, obrigado pela atenção. Próxima semana temos mais, então. Obrigado.